de Allan Kardec, pois era muito culto, estudioso e poliglota. Sua conversão foi comprovada pelo seu filho Edmundo March, em carta datada de 22 de setembro de 1940, onde dizia, não fazendo alarde de sua crença, não a negava em absoluto. Educado como geralmente todos os do seu tempo, na religião católica, procurou, depois de emancipado, conhecer a doutrina de Kardec. Tendo encontrado nela a melhor forma de cristianismo, adotou-a. O Dr. March manteve relações cordiais com muitos vultos conhecidos do espiritismo daquela época, dentre eles os doutores Faria Júnior, Figueiras Lima, o médium Nascimento e muitos outros. Desprendendo-se de todo interesse material, passou a integrar-se inteiramente, de dia e de noite, sem fadigas nem revoltas, a tarefa sublime de suavizar os sofrimentos do próximo, tendo por isso merecido o cognome de Pai dos Pobres. Fez isso por mais de 50 anos, descuidando-se de si e da própria saúde, numa afirmação patente de renúncia e de dedicação, tornando-se, por isso mesmo, um homem que realmente viveu os ensinamentos evangélicos, levando a paz e a saúde a milhares e milhares de sofredores de todos os matizes. Chegava mesmo a rasgar as próprias vestes a fim de enxugar lágrimas alheias. Alcançando grande projeção na cidade, muitos sacerdotes católicos tentaram atraí-lo, mesmo nos últimos momentos de sua vida, procurando fazê-lo em confissão, sendo preciso que seu filho lhes dissesse, sem rebuços, que não mais permitiria aquele assédio impertinente, porque seu pai desde muito adotara o espiritismo e não aceitava dogmas e sacramentos religiosos. O Dr. March casou-se no Rio de Janeiro, em 1860, com D. Francisca de Paula Correia March. Pouco depois transferiu sua residência para Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde começou a clinicar intensamente. Possuía enorme clientela. A todos os pacientes que o procuravam ele passava a considerar um membro da sua família e, portanto, com direito à sua assistência material. Os pobres da cidade faziam verdadeiras romarias à sua casa, modesta residência onde morava e onde vivia do modo mais humilde possível. O nosso biografado ocupou um único emprego, o de clínico do consultório homeopático criado na Santa Casa de Misericórdia de Niterói, inicialmente sem remuneração e posteriormente recebendo o salário de R$ 50.000 mensais. Dada sua dedicação e extrema pobreza, apesar de possuir uma das clínicas mais vastas da capital fluminense, sua renda era por demais reduzida. Sua situação econômica tornou-se muito crítica devido à enfermidade que o atacara na mocidade e que começava a tolher-lhe os movimentos locomotores. Nessa altura dos acontecimentos, a massa anônima, percebendo a situação precária em que vivia o grande missionário do bem, adquiriu e lhe fez doação de uma casa para que ele pudesse nela residir. Uma comissão de senhoras da melhor sociedade fluminense fez nova subscrição para adquirir os móveis. Tomando posse daquele imóvel, o Dr. March abriu-lhe as portas de par em par, e nunca mais as fechou, para que por ela entrassem livremente todos os infortunados, e por isso exclamava: esta casa não é a minha, mas de todos os que não têm teto. Durante cerca de 33 anos residiu o Dr. March na casa que lhe havia sido doada pelo povo e para onde entrou já enfermo. Posteriormente esse imóvel foi reformado a expensas do governo municipal. No dia 21 de junho de 1922, com avançada idade de 84 anos, dos quais 63 dedicados ao exercício de atividades profissionais, desencarnou o velho apóstolo do bem. O sepultamento dos seus restos mortais foi uma apoteose. O povo em massa correu e carregou-lhe o féretro nos braços, até o cemitério, onde foi sepultado com flores e lágrimas. A Prefeitura Municipal de Niterói custeou-lhe os funerais e mandou que fosse hasteado, por 48 horas, o pavilhão municipal. O seu nome foi dado a um logradouro público da cidade. A Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
denominou Instituto Dr. March um grande e modelar educandário por ela fundado, onde estão abrigadas mais de 100 meninas. Esta é, portanto, a súmula muito apagada de sua grande vida. De um homem que, imobilizado em seu leito de dor durante 20 anos, mesmo assim socorria a todos aqueles que o procuravam. Trabalhou para minorar os sofrimentos alheios, sem encontrar quem pudesse suavizar os seus próprios sofrimentos. Na sua vida profissional havia assumido consigo mesmo o compromisso solene de cuidar dos aflitos e dos doentes, e assim a todos atendeu, não apenas receitando, mas doando os próprios medicamentos, no que era ajudado pela sua própria família que chegava muitas vezes a se privar de muitas coisas. Imobilizado sobre o leito, este virtuoso homem, cuja bondade o santificou em vida, nunca esboçou um murmúrio contra a justiça do Criador, jamais teve uma imprecação contra as provações que o acometiam. Subsídios fornecidos por Alfredo da Alcântara. 23. Inácio Bittencourt. Nascido a 19 de abril de 1862, na Ilha Terceira, arquipélago dos Açores, freguesia da sede Angra do Heroísmo, Portugal, e desencarnado no Rio de Janeiro a 18 de fevereiro de 1943. Em plena juventude, emigrou para o Brasil, sem alimentar ideia de enriquecimento, mas buscando um ideal que sua intuição afirmava poder encontrar em sua segunda pátria. Sem qualquer proteção ou amparo, desembarcou no Rio de Janeiro, sozinho e com irrisória quantia no bolso. Entretanto, já era um jovem de caráter sério e de grandes dotes morais. Inácio Bittencourt foi um desses abnegados, que só se alegravam com a alegria do seu semelhante. Por isso foi aquinhoado com a mediunidade natural, que geralmente depende da evolução espiritual do indivíduo. Ela surgiu espontaneamente, sem qualquer esforço de planejamento, como um imperativo da essência de sua alma boa e sempre disposta à prática do bem. Aos 20 anos de idade inteirou-se da verdade espírita. Bastante enfermo e desesperançado, foi levado à presença de um médium chamado Cordeiro, residente na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro, e, graças ao auxílio espiritual recebido, teve a sua saúde completamente restabelecida. Inconformado com a rapidez da cura, voltou e indagou do médium, não sendo o senhor médico, não indagando quais eram os meus padecimentos e não me tendo auscultado ou apalpado qualquer um dos órgãos, como pôde curar-me? E a resposta veio incontinente: leia o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Medite bastante e neles encontrará a resposta para sua indagação. Bittencourt seguiu o conselho e, desde logo, com grande surpresa e naturalidade, se apresentaram nele algumas faculdades mediúnicas. Descortinando novos horizontes, rompido o véu que impedia que conhecesse novas verdades, integrou-se resolutamente na tarefa de divulgação evangélica e de assistência espiritual aos mais necessitados. Bem cedo, com 30 anos de idade, sua personalidade alcançou grande destaque nos meios espíritas e mesmo fora deles. Poderia ter alcançado culminância na política, desde que aceitasse a indicação de seu nome para uma chapa de deputado, uma vez que era apoiado por vários senadores da República. Sua vitória na eleição não sofreria dúvida. Porém, sempre humilde, fugindo aos movimentos alheios à caridade, preferiu viver no seu mundo, no qual reinava a figura exponencial e amorosa de Jesus Cristo. Fundou a 1º de maio de 1912, e dirigiu durante mais de 30 anos, o Semanário Aurora, que se tornou conhecido e apreciado veículo de divulgação doutrinária. Sob sua presidência foi fundado em 1919 o Abrigo Teresa de Jesus, tradicional obra assistencial até hoje em pleno funcionamento, com larga soma de benefícios a crianças desamparadas, de ambos os sexos. Fundou o Centro Caritas, juntamente com Samuel Caldas e Viana de Carvalho, presidindo-o até a data da sua desencarnação.
Tomou parte ativa na fundação da União Espírita Suburbana e do Asilo Legião do Bem, que acolhe vovozinhas desamparadas. Durante alguns anos exerceu também a vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, presidiu o Centro Humildade e Fé, onde nasceu a Tribuna Espírita, por ele dirigida durante alguns anos. A mediunidade receitista e curadora de Inácio Bittencourt mereceu diversas opiniões. Algumas vezes chegou a ser processado por exercício ilegal da medicina, mas sempre foi absolvido. Em 1923 houve um acórdão importante do Supremo Tribunal Federal, a respeito. Certa vez, no Centro Caritas, ao ensejo de uma prece, ouviram-se na sala, de forma bastante nítida, acordes de um violino. O artista invisível executava estranha e belíssima melodia, envolvendo a todos em profunda emoção. Bittencourt, então, salientou que aquela audição representava a magnânima manifestação da graça de Jesus Cristo, permitindo que chegasse ao grupo de que mais ele necessitava, para compreender a ressonância de uma prece sincera no plano divino. Manifestações dessa natureza não eram raras no Centro Caritas, possibilitando sempre vibrações amorosas dos encarnados, protegidas pelos mentores espirituais, de maneira que essas forças ali chegavam para as sensibilizantes demonstrações de afeto e carinho. Não foi somente como médium receitista e curador que Inácio Bittencourt granjeou a notoriedade, a estima e a admiração de todos, mas igualmente como médium apto a receber do alto maravilhosa inspiração que, durante larga fase do seu mediunato, se manifestou notória e admirável, sempre que ele assomava as tribunas doutrinárias, principalmente a da Federação Espírita Brasileira, a cujas sessões de estudos comparecia com bastante assiduidade. Embora não fosse dotado de cultura acadêmica, escrevia artigos doutrinários de forma surpreendente, e fazia uso da palavra em auditórios espíritas de forma bastante eloquente. O simples fato de dirigir um jornal de grande penetração como foi Aurora, demonstra a fibra e o valor desse ceareiro incomparável e incansável. Com 80 anos de idade, retornou à pátria espiritual, após lenta agonia. Dias antes da sua desencarnação, com a coragem e a serenidade de um justo, ditara para os seus familiares os termos do convite para os seus funerais. A família Inácio Bittencourt comunica o seu falecimento. A pedido do morto, dispensam-se flores. Dona Rosa, sua bondosa companheira, ponderou: você amontou flores na vida terrena, e essas flores virão agora engalanar a sua vida espiritual. O velho ceareiro, dando, mais uma vez, prova admirável da capacidade de transigência do seu espírito altamente evoluído, aqueceu: está bem. Concordo com você e aceito as flores. Elas significarão a simpatia e o afeto de bondosos amigos para com meu espírito. Mas desejo que se transformem na derradeira homenagem que presto a você, nesta encarnação, ofertando-lhes logo após recebê-las. Nosso filho Israel se encarregará de proceder à oferenda. Inácio Bittencourt foi um exemplo vivo de virtudes santificantes. A todos os golpes de malquerença e a todos os gestos de ofensa, sempre replicava com sorriso e perdão. Soube sempre ser tolerante e compreensivo para com aqueles que o criticavam. Levou sempre assistência material e espiritual a todos aqueles que dela necessitavam, fazendo com que sua ação fecunda e benfazeja se baseasse sempre nos lídimos preceitos evangélicos, pois, como poucos, ele soube viver e praticar os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia. Falando com clareza e simplicidade, esforçou-se sempre em desvendar, para os seus semelhantes, o véu que oculta as verdades eternas que os homens chamam de mistérios divinos. Caminhou sempre sem protestos ou lamentações. Que a vida bem vivida desse grande propagador do Espiritismo possa nos servir de bússola a fim de nos orientar nos momentos de vacilações e de tribulações. As curas operadas através da mediunidade de Inácio Bittencourt foram das mais marcantes. Inúmeros casos,
que eram considerados perdidos pela medicina oficial, foram resolvidos pela sua interferência, tornando-se assim um ponto de convergência para os sofredores de todos os matizes. Subsídios fornecidos por Arthur Silva Araújo. 24. João Batista Pereira. O Dr. João Batista Pereira foi notável advogado, nascido na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, estado do Espírito Santo. Exercendo a advocacia no Foro de São Paulo, ali desenvolveu intensa tarefa em favor da divulgação do Espiritismo, principalmente nos idos de 1935 a 1940, quando se salientou como figura de projeção em quase todas as realizações do movimento espírita. Tribuno eloquente e dotado de elevado conhecimento dos assuntos doutrinários, conseguiu empolgar grandes auditórios, o que fez com que seu nome se tornasse conhecido de todos os espíritas, principalmente no estado de São Paulo. Foi presidente do Conselho Deliberativo da extinta Sociedade Metapsíquica de São Paulo, SMSP, e um dos mais assíduos colaboradores da famosa revista Metapsíquica, que durante muitos anos circulou no Brasil. Em março de 1936, foi um dos animadores da realização da Semana Metapsíquica, que culminou com a sessão solene de encerramento, no Teatro Municipal de São Paulo, com o comparecimento de representações dos estados do Paraná, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do antigo Distrito Federal. O seu esforço não se limitou à tribuna e imprensa espíritas, fez também publicar longos artigos de propaganda dos ideais espíritas na imprensa leiga. Na edição de 3 de outubro de 1936, do tradicional órgão da imprensa paulista Correio Paulistano, fez publicar substancioso trabalho sobre a personalidade de Allan Kardec, o qual ocupou 2 páginas. O trabalho de divulgação do Espiritismo, encetado por João Batista Pereira, foi dos mais relevantes. Várias cidades do estado de São Paulo e de outros estados do Brasil foram percorridas por ele, em autênticas tarefas doutrinárias. No dia 30 de janeiro de 1937, inaugurou uma série de conferências na sede da União Espírita Mineira, sediada em Belo Horizonte. Em 11 de dezembro de 1938, teve posição de destaque na realização da grande concentração espírita, levada a efeito no Teatro Municipal de Araraquara, estado de São Paulo, conclave inteiramente transmitido pela PRD4 Rádio Cultura de Araraquara, emissora que até poucos meses antes vinha sendo invariavelmente utilizada por Caíba Chutel, na difusão de suas memoráveis conferências. Quando, na presidência do Conselho Deliberativo da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, se concretizou a integração dessa sociedade e da Associação Espírita São Pedro e São Paulo na Federação Espírita do Estado de São Paulo, extinguindo-se as 2 primeiras e permanecendo somente a última. No dia 20 de novembro de 1938, com a renúncia do então presidente e de outros diretores dessa federação, numa chapa da qual constava o nome do professor Américo Montagnini, para vice-presidente, e Flávio Antônio Paciello, para segundo tesoureiro, o Dr. João Batista Pereira foi eleito presidente, cargo que desempenhou com apreciável descortino até o dia 10 de dezembro de 1939, quando resignou, passando a elevada investidura ao seu substituto legal. À frente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, desenvolveu ingente tarefa, dinamizando seus trabalhos, devendo-se a ele a ampliação da sede própria dessa instituição, na Rua Maria Paula, 158, cuja inauguração oficial ocorreu no dia 31 de maio de 1939. Sob a sua presidência, a Federação inaugurou nova fase de atividades, projetando-se como um dos mais laboriosos núcleos de ação em favor do movimento espírita. Poucos sabemos da vida pública do Dr. João Batista Pereira. Entretanto, teve grande repercussão em São Paulo, a sua nomeação, pelo governo federal, em outubro de 1939,
para o elevado cargo de membro do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal em São Paulo, função que exerceu com eficiência e dedicação. 25. João Fusco, Jofus. João Fusco, mais conhecido por Jofus, nasceu na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, no dia 1º de junho de 1895, e desencarnou em São Paulo, com 50 anos de idade, 6 de julho de 1945. Filho de pais humildes e católicos, viveu a maior parte de sua infância e mocidade na cidade de Araraquara, casando-se no ano de 1910, com D. Regina Pavesi Fusco. Fez ainda nessa mesma cidade os cursos primário de contabilidade e, mais tarde, em São Paulo, estudou ciências econômicas. Era profundo conhecedor de direito e história. Possuía marcante inteligência e uma personalidade moral que causava assombro a todos que com ele conviviam. João Fusco tornou-se espírita na cidade de Rio Preto, no longínquo ano de 1929, após ler alguns livros sobre espiritismo. O que contribuiu decididamente para sua conversão foi a cura, por seu intermédio, de uma senhora doente, após ter ela sido desenganada por médicos, padres, pastores e curandeiros. A partir dessa época tornou-se profundo estudioso das obras da codificação kardeciana. O Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de São José do Rio Preto, foi o marco inicial de uma nova era na vida de João Fusco, pois os dirigentes daquela instituição, vendo nele um homem culto, estudioso, enérgico e moralista, resolveram entregar-lhe a direção do centro. Jofus reorganizou vários centros espíritas do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro, instituindo a escrituração, elaboração de estatutos, quadro associativo, bibliotecas, venda e distribuição de livros, jornais e revistas espíritas. Instalou cursos de evangelização da infância, de estudos de O Livro dos Espíritos, de alfabetização de adultos e crianças, de oratória e de desenvolvimento mediúnico, tornando-se mesmo um pioneiro na implantação das escolas espíritas. Encetou numerosas viagens pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, proferindo palestras, distribuindo livros e folhetos de sua autoria, numa lídima campanha contra os conspurcadores da doutrina espírita. Em 1931 travou conhecimento pessoal com Caí Barchutel, passando a manter estreito contato com o apóstolo de Matão, em tudo aquilo que dizia respeito à difusão do espiritismo, formando-se mesmo eixo Matão São José do Rio Preto, na obra de esclarecimento e de combate aos pseudos cristãos. Entre os escritos de João Fusco podemos destacar os folhetos O Anticristo, Os Violadores da Lei, Desfazendo Calúnias do Clero Romano, Advertências, Falsos Profetas, Contrastes, Aviso aos Incautos, Deus, os Centros e suas Denominações, Escola Nova, Os Mortos-Vivos, e outros. Em 1933 transferiu sua residência para São Paulo e, nessa cidade, prosseguiu sua tarefa persistente em favor da disseminação do espiritismo. Recebia diariamente volumosa correspondência vinda de pessoas que demandavam o consolo espiritual, conselhos e orientação para a cura do corpo e da alma. Jofus possuía várias faculdades mediúnicas, dentre as quais a vidência, audição, curas e transporte. Há uma enorme bagagem de feitos benéficos efetuados por intermédio desse saudoso companheiro, durante a sua permanência entre nós, notadamente no período de 1929 a 1945. Espírito varonil, comunicativo, afável para com todos, a sua palavra consolava sobremaneira. Todos sentiam-se bem em sua presença. Situava a doutrina dos espíritos acima de tudo e era intransigente no cumprimento dos seus deveres cristãos. Em 30 de janeiro de 1939 fundou no bairro do Itaim, na capital do estado de São Paulo, o primeiro centro espírita a prestar homenagem ao apóstolo de Matão, dando-lhe o nome de Centro Espírita Caí Barchutel.
Foi ainda fundador de outras sociedades espíritas, dentre elas o Centro Espírita Ismael, em Vila Guarani, na mesma cidade, fato ocorrido no dia 30 de junho de 1940. O efeito de sua obra ainda hoje se faz sentir e sua amplitude não pode ser descrita numa pequena súmula biográfica. 26. João Leão Pita. Nascido no dia 11 de abril de 1875, na Ilha da Madeira, Portugal e desencarnado no dia 11 de fevereiro de 1957, no Brasil. João Leão Pita fez os seus primeiros estudos em sua terra natal, cursando um colégio particular e alcançando um grau de instrução equivalente ao nosso curso secundário. Terminados esses estudos, deliberou ir para o continente a fim de se aperfeiçoar e escolher uma carreira. Nessa altura surgiu um imprevisto. Seus pais alimentavam a ideia de fazer com que ele seguisse a carreira eclesiástica e se ordenasse padre católico. Entretanto, a sua propensão era norteada no sentido de ser admitido na Marinha Portuguesa. Não conseguindo estudar o que aspirava, veio para o Brasil sem o consentimento de seus pais, aportando no Rio de Janeiro com apenas 16 anos de idade e com R$ 400 no bolso. Não tendo conhecidos nem parentes, empregou-se numa padaria, onde, pelo menos, tinha acomodação e alimentação. Não se sentindo bem na antiga capital federal, deliberou transferir-se para a cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, onde se casou com D. Maria Joaquina dos Reis, de cujo consórcio teve 12 filhos. Posteriormente voltou para o Rio de Janeiro, onde se ocupou da profissão de tecelão, chegando a ser contramestre da fábrica. Um acontecimento, no entanto, mudou o rumo de sua vida. Uma de suas filhas ficou bastante doente, e ele, sem recursos para sustentar sua numerosa prole e atender à enfermidade da filha, resolveu procurar um centro espírita. Não estava animado do propósito de aurir os benefícios doutrinários do espiritismo, mas sim, de obter a cura de sua filha. Foi ali que conheceu um médium receitista. Pita tinha o hábito de discutir. Porém, o médium não admitia discussões com referência à doutrina espírita e deu-lhe alguns livros para que os lesse. Fez as primeiras leituras com manifesta má vontade, mas, aos poucos, foi tomando interesse e estudou as obras básicas da codificação kardeciana. Com a desencarnação de 3 de suas filhas, vítimas de uma epidemia, sua esposa, cumulada de profundos desgostos, fez com que a família voltasse de novo para Piracicaba. Conhecedor do espiritismo, não perdeu tempo e logo descobriu que, na cidade, as reuniões espíritas eram realizadas mais por curiosidade do que por apego aos estudos. Tomou então a deliberação de conclamar alguns amigos, demonstrando-lhes a responsabilidade moral de cada um, após o que conseguiu, em companhia de outros confrades, compenetrados do caráter sério e nobilitante da doutrina dos espíritos, fundar, no ano de 1904, a Igreja Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, a pioneira das instituições espíritas da cidade. Logo após a fundação do Centro Espírita, o clero católico moveu-lhe a seba campanha e, como decorrência, não conseguiu emprego na cidade e ficou sem crédito por mais de um ano. Todos lhe negavam serviço, apesar de ser homem honesto e trabalhador. Nesse período crítico de sua vida, sua esposa costurava para ganhar algum dinheiro, conseguindo assim amparar a família e superar a crise. Logo após, conseguiu arranjar emprego numa loja de ferragens de propriedade de Pedro de Camargo, que mais tarde se tornou o famoso Vinícius. Nessa firma trabalhou durante 20 anos, chegando a ser sócio interessado, tal a sua operosidade e honestidade é toda prova. Nos idos de 1926 a 1929, como pretendesse melhorar sua situação econômico-financeira, a fim de propiciar melhor educação para seus filhos, instalou uma fábrica de bebidas. Tudo ia bem. Porém, como estivesse sempre pronto a atender aos amigos e aos necessitados,
Impulsionado pelo seu bom coração, acabou perdendo tudo, mais de 200 contos de réis, verdadeira fortuna naquele tempo. Viu-se então face à dura contingência de hipotecar sua própria moradia, perdendo-a por excesso de amor ao próximo. Em 1930, resolveu trabalhar na divulgação do espiritismo, fazendo propaganda e angariando assinaturas para a Revista Internacional de Espiritismo e para o jornal O Clarim. Deixou o convívio sossegado de seu lar, de seus filhos, para viajar pelo Brasil, percorrendo centenas de cidades, pregando o Evangelho e disseminando aquelas publicações e as obras espíritas do grande missionário que foi Caí Bachutel. Em todas as cidades por onde passava, fazia suas pregações doutrinárias. Profundo conhecedor dos textos evangélicos, esmiuçava-os com profundidade e com bastante clareza, tornando-os inteligíveis para todos. Quando falava, suas palavras eram cadenciadas e precisas. Nessa obra missionária viveu 21 anos ininterruptos, percorrendo vários estados do Brasil, notadamente Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os transportes por ele utilizados eram dos mais precários. Muitas vezes fazia longas caminhadas a pé, a cavalo, de trem, de caminhão e de ônibus, alimentando-se e dormindo mal. Tinha imenso prazer em atender aos convites que lhe eram formulados e, sentindo-se sempre inspirado pelo alto, levava o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo a milhares de pessoas e lares. Fez milhares de conferências em centros espíritas, praças públicas e cinema. Nessas extensas caminhadas, algumas de muitos quilômetros, auxiliava os mais necessitados com os recursos que ia amealhando. Socorria muitas pessoas, sem distinção de crença religiosa, dando-lhes dinheiro para consultar médicos, comprar óculos, adquirir mantimentos e para outros fins. Era modesto no trajar. Possuía longas barbas brancas e a criançada o chamava de Papai Noel, pois também sabia brincar com as crianças e orientá-las. Sofria sempre calado, sem lamúrias, cônscio de que os sofrimentos da terra são oriundos de transgressões cometidas em vidas anteriores. Com a idade de 75 anos, foi acometido de pertinaz enfermidade e submetido a delicada intervenção cirúrgica, vindo a desencarnar 6 anos mais tarde. João Leão Pita deixou várias monografias inéditas. 27. José Petitinga. Nascido no dia 2 de dezembro de 1866 e desencarnado a 25 de março de 1939. Cabe a José Florentino de Sena, mais conhecido por José Petitinga, a glória de fazer espiritismo organizado no estado da Bahia, tornando-se um dos espíritas de maior projeção naquele estado. Consta que frequentara e abandonara, em sua mocidade, por falta de recursos econômicos, um curso acadêmico. Era, no entanto, um homem dotado de sólida cultura geral, sendo notáveis suas lides jornalísticas, literárias e espíritas. Na qualidade de poeta, jornalista, contabilista e linguista, era sobejamente estimado em sua época. Como sertanista sabia recolher da natureza virgem os grandes ensinamentos da vida. Grande conhecedor da nossa flora medicinal, jamais regateava sua terapêutica de emergência quantos deles se socorriam nas muitas viagens que fazia ao longo do Rio São Francisco. Era zeloso cultor do vernáculo, ao ponto de merecer de César Zoma político, latinista e orador baiano, a seguinte afirmação: não Bahia, em conhecimentos de latim, eu, e de português, o Petitinga. Com 21 anos de idade leu o Livro dos Espíritos, e ulteriores estudos e perquisições levaram-no a fundar, na cidade de Juazeiro, o Grupo Espírita Caridade, onde foram recebidas, através do conceituado médium Flores de Campos Neto, belas e incentivadoras mensagens da entidade espiritual que assinava Ignotus. Indo, em 1912,
Para Haddad do Salvador, Petitinga reviveu em sua residência o Grupo Espírita Caridade, aí reunindo companheiros realmente dedicados à doutrina dos espíritos e isentos do personalismo desagregador. Convidado, logo após, a participar do Centro Espírita Religião e Ciência, que passava por uma fase de declínio, ele tudo fez para restaurá-lo. Mesmo com os poderes extraordinários que a Assembleia Geral lhe outorgou, tudo foi em vão. Notando que a decadência daquela sociedade se devia em parte à falta de unidade doutrinária, à ausência de uma direção geral, Petitinga pensou, então, em fundar uma sociedade orientadora do movimento espírita no Estado, o que conseguiu materializar no dia 25 de dezembro de 1915, quando, em histórica reunião realizada na sede do Grupo Espírita Fé, Esperança e Caridade, instalou a União Espírita Baiana, hoje transformada em Federação Espírita do Estado da Bahia. No início a União Espírita Baiana não tinha sede em lugar definido, transferindo-se várias vezes de local, até que nasceu, cresceu e vingou a ideia da aquisição de sede própria, tão necessária à tranquilidade dos dirigentes daquele movimento divulgador do Espiritismo. Em 4 de julho de 1920, a diretoria recebia plenos poderes para trabalhar naquela direção e, em 3 de outubro do mesmo ano, foi solenemente inaugurada a sede própria situada no histórico terreiro de S. Francisco, hoje Praça Padre Anchieta número 8, onde funciona até o presente. José Petitinga nasceu na fazenda denominada Sítio da Pedra, margem direita do rio Paraguaçu, termo de Monte Cruzeiro, comarca de Amargosa, no estado da Bahia, e desencanou na cidade de Salvador. Era filho de Manuel Antônio de Sena e Maria Florentina de Sena. Jornalista com brilhante atuação em diversas publicações da época, poeta elogiado por Silvio Romero, Múcio Teixeira, Teotônio Freire e outros literatos de renome, orador fluente e ilustrado, José Petitinga se constituiu de direito e de fato, o centro de convergência do movimento espírita naquele estado, que teve as primícias da propaganda doutrinária em nosso país. Sua figura, misto de humildade e austeridade, tornou-se popular naquela velha capital, infundindo respeito e consideração até os próprios adversários da doutrina espírita. São de sua autoria os livros de poesias Arpejos Vespertinos, Madre Silvas e Tonadilhas, obras essas que mereceram grandes elogios de vários jornais importantes da época, inclusive do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. O nome Petitinga foi usado como pseudônimo, nos primeiros artigos que escreveu, para fugir à censura paterna de seus patrões, que não admitiam que um rapazola se metesse em lutas políticas, desafiando-o com sua preclara inteligência a tradicionais políticos da época. Colaborou assiduamente em vários jornais e publicações de Nazaré, Amargosa, Juazeiro, Salvador e outras cidades. Em face da popularidade do pseudônimo, pelo qual passou a ser conhecido em todo o mundo, resolveu dotá-lo como sobrenome, em substituição ao Florentino de Sena, fazendo, para tanto, declaração pública através de cartório. José Petitinga, exemplo fiel de perseverança e trabalho, presidiu a União Espírita Baiana até a data da sua desencarnação, dando tudo de si, material e espiritualmente, para o engrandecimento daquela tradicional instituição e para a difusão do espiritismo naquele grande estado brasileiro. 28, Júlio Abreu Filho. Nascido na cidade de Quixadá, estado do Ceará, a 10 de dezembro de 1893, e desencarnado em São Paulo, no dia 28 de setembro de 1971. Fez os cursos preparatórios no estado do Ceará, no Colégio São José, Serra do Estevão. Em 1911, ingressou na Escola Politécnica da Bahia, sediada em Salvador, não chegando a completar o curso. Em seguida transferiu-se para a cidade de Ilhéus, também no estado da Bahia, onde passou a trabalhar na Delegacia de Terras, da Secretaria da Agricultura.
Foi funcionário da Prefeitura Municipal e da Estrada de Ferro Inglesa, participando ativamente da construção do trecho Ilhéus-Conquista, naquele mesmo estado. No ano de 1921, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar na Companhia Light. Em 1929, ainda trabalhando nessa mesma empresa, foi transferido para São Paulo, participando da construção da usina hidroelétrica de Cubatão. Nos idos de 1934 e 1935 dedicou-se ao magistério secundário, lecionando em vários colégios da capital paulista. Em 1936, como funcionário da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, secção de Engenharia Rural, tomou parte saliente em vários e importantes projetos no interior do estado. No seio do espiritismo exerceu numerosas atividades. Foi membro da diretoria da União Federativa Espírita Paulista. Participou ativamente da fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da qual foi conselheiro durante muitos anos. Teve marcante atuação no Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado em São Paulo. No ano de 1949, deu início à gigantesca tarefa de verter para o vernáculo a Revue Spirit, revista espírita publicada por Allan Kardec durante 12 anos consecutivos. Com esse propósito fundou a Édipo Edições Populares, lançando concomitantemente o jornal Édipo, que teve vida efêmera. A divulgação da tradução da Revue Spirit foi mais tarde encetada pela Edicel, de São Paulo. De sua bibliografia constam os livros Erros Doutrinários, Poeira da Estrada. Efetuou também a tradução para o português das obras O Evangelho segundo o Espiritismo e Profecias de Daniel e o Apocalipse. Júlio Abreu Filho colaborou assiduamente em muitos jornais e publicações espíritas. Era orador bastante requisitado, tendo ocupado a tribuna de numerosas instituições espíritas. Foi ainda representante no Brasil, de vários organismos espíritas do exterior. Nos últimos anos de sua vida viveu paralítico, passando por sofrimentos que lhe causaram muitos dissabores. 29. Juvencio de Araújo Figueiredo. Nascido a 27 de setembro de 1865, em Coqueiros, Florianópolis, estado de Santa Catarina, e desencarnado a 6 de abril de 1927, na mesma cidade. Juvencio de Araújo Figueiredo foi um infatigável servidor da doutrina espírita, devendo-se a ele grande parte dos trabalhos de divulgação que foram realizados no estado de S. Catarina. Iniciou sua vida como tipógrafo, passando posteriormente a colaborar em vários jornais, tanto de sua terra como de outros pontos do país. Poeta mavioso, teve a honra de fazer parte de um grupo de beletristas, do qual faziam parte Cruz e Souza, Santos Tostada, Oscar Rosas, Virgílio Várzea, Horácio de Carvalho e outros. Em 1904, escreveu As Setérios. Logo após produziu alguns trabalhos inéditos, tais como Praias e Novenas de Maio. Foi companheiro e amigo predileto do genial Cruz e Souza, fazendo parte da Academia Catarinense de Letras, onde ocupava o número 17. No exercício de funções públicas, foi secretário da municipalidade, em São José, naquele estado, galgando posteriormente o elevado cargo de secretário da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. Araújo Figueiredo foi um dos mais notáveis médiuns espíritas, podendo-se mesmo dizer que foi uma das raras joias da mediunidade, pois, além das incalculáveis possibilidades que os espíritos do Senhor nele encontravam para suavizar as dores dos alquebrantados da alma e do corpo, era dotado de notável poder de análise e de discernimento. A sua mediunidade era das mais seguras, pois, como médium meticuloso e amante da verdade, tudo submetia ao crivo da razão e da lógica. Correm por centenas os fatos produzidos por seu intermédio, principalmente as extraordinárias curas que conseguia realizar.
Era também de se admirar as revelações que fazia a respeito daqueles que chegavam até sua casa, atraídos meramente por curiosidade sobre os fenômenos que se produziam por seu intermédio. Araújo Figueiredo viveu na Terra há 62 anos, grande parte dos quais destinados à difusão do Espiritismo. Os que tiveram a oportunidade de conhecer ou conviver com esse grande seareiro, médium e conselheiro, puderam sentir o quanto vale um homem que tem dons de espírito e que os coloca a serviço do seu próximo. Dados biográficos extraídos do Boletim Espírita, de Florianópolis. 30. Miguel Vives Y. Vives. Nascido na Espanha e ali desencarnado, na cidade de Tarrasa, no dia 23 de janeiro de 1906. A Espanha foi o berço dos grandes congressos espíritas, tendo os espanhóis exercido verdadeiro pioneirismo nesse campo, bastando citar o Congresso Espírita Internacional de 1888, levado a efeito em Barcelona. Em congressos realizados posteriormente, principalmente no de 1934, a delegação espanhola desenvolveu ingente tarefa em favor da tese reencarnacionista. Anteriormente à Guerra Civil de 1936 a 1939, a Espanha se destacava, de forma inusitada, na divulgação do espiritismo, bastando dizer-se que já em 1873 havia sido proposto no Parlamento espanhol o ensino da doutrina espírita. Miguel Vives Y. Vives foi um dos mais destacados vultos do espiritismo naquele país. Seu nome teve projeção mundial e sua ação foi das mais notórias. Quando um homem consegue cumprir fecunda tarefa na defesa e difusão do ideal que sustenta, fazendo dele um culto e predispondo-se a lutar de forma ininterrupta em seu favor, podemos, na realidade, qualificá-lo de apóstolo. Vives Y. Vives foi o apóstolo do espiritismo na Espanha e, pela população de Tarrasa, era denominado apóstolo do bem. Foi um exemplo vivo de abnegação. Evangelizou pela palavra escrita e falada, através da tribuna, do livro e da imprensa. Toda a sua obra se apoiou sobre a força moral da exemplificação e vivência dos ideais espíritas e cristãos. Fundou a Federação Espírita de Valés, da qual surgiu a Federação Espírita da Catalunha, entidade que teve vida efêmera. Em Tarrasa fundou o Centro Espírita Fraternidade Humana e lançou a famosa obra Guia Prático do Espírita, há muitos anos vertida para o português, em edição da Federação Espírita Brasileira. Mais recentemente, a Edicel, de São Paulo, lançou, no vernáculo, a sua obra também famosa O Tesouro dos Espíritas. Foi também fundador da revista União, órgão esse que se incorporou à revista La Luz del Porvenir, de marcante atividade na difusão dos ideais reencarnacionistas. Foi presidente do Centro Barcelonês de Estudos Psicológicos. Sua esplendorosa mediunidade fez com que se desenvolvesse, em Tarrasa, verdadeira obra em favor dos necessitados do corpo e da alma, socorrendo os desajustados, os enfermos e os humildes, ao ponto de, ao desencarnar, causar profundo golpe à população daquela cidade espanhola. As fábricas paralisaram suas atividades, o comércio cerrou suas portas à hora do sepultamento do seu corpo, a fim de permitir aos seus empregados o acompanhamento do esquife ao cemitério. Durante o trajeto, verdadeira muralha humana se formou ao longo das ruas e na necrópole, no propósito de atender aos pedidos de todos que desejavam vê-lo. O ataúde permaneceu aberto durante 1 hora e aproximadamente 5.000 pessoas desfilaram diante dele. Ele não era político, não cortejava a popularidade e, no entanto, graças ao seu exemplo de abnegação, recebeu uma das maiores consagrações públicas de sua terra, apesar de viver num país de profundas tradições católicas, onde homens e livros foram queimados no decorrer de muitos séculos. Miguel Vives foi notável espírita. Foi um homem que se dignificou pela prática das boas obras e pelo desempenho de verdadeira missão de tolerância e de amor.
Num dos seus escritos, publicados na revista Doutrina, órgão da Federação Espírita do Paraná, de cuja instituição era sócio honorário, escreveu em 1906: os centros espíritas devem ser a cátedra do Espírito de verdade, porque a não ter o Espírito de luz a sua cátedra, teria sua influência o espírito do erro, e infelizes desses espíritos que se acham sob a influência do espírito das trevas, porque pouco, muito pouco se adiantam na senda do progresso. 31. Pedro de Camargo Vinícius. Nascido no dia 7 de maio de 1878, na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, e desencarnado no dia 11 de outubro de 1966, na cidade de São Paulo. Não se pode fazer o esboço histórico do Espiritismo no estado de São Paulo, na primeira metade do presente século, sem levar em consideração a personalidade inconfundível de Pedro de Camargo, mais conhecido pelo pseudônimo de Vinícius. Os seus primeiros anos de escolaridade foram feitos no Colégio Piracicabano, educandário de orientação metodista, de fundação norte-americana. A diretora do estabelecimento era então a missionária Marta Gavates, de quem Pedro de Camargo guardou sempre as mais caras recordações e grande admiração. São dele as seguintes palavras extraídas de um artigo que escreveu por ocasião da desencarnação daquela missionária, ocorrida nos Estados Unidos, sempre que se oferecia ensejo de inocular princípios de virtude e regras de moral, era quando se mostrava admirável, comprovando a rara e excepcional competência de que fora dotada para exercer tão sublime missão. Eu bem me lembro que perto de Miss Vates ninguém era capaz de mentir ou dissimular, as traquinadas e travessuras, escondidas cautelosamente, errando e fielmente narradas quando nos interpelava, tal império que sobre nós sabia exercer, sem jamais usar para isso de outro meio que não a força do bem e o devotamento com que praticava seu sagrado sacerdócio. Muito lhe deve a sociedade piracicabana, muito lhe devem seus ex-alunos, muito lhe devo eu os princípios salutares de moral que me ministrou, assim como os conselhos elevados que me dispensou com tanto carinho e solicitude durante minha infância, repercutem-me ainda na alma como uma voz amiga que me dirige os passos, e por isso, ao saber que ela já não mais vive na terra, rendo-lhe este preito de homenagem, simples e singelo, porém sincero e verdadeiro, como que desfolhando sobre a campa da querida mestra umas pétalas humildes que em seguida o vento arrebatará, mas cujo tênue perfume chegará até ela, levando-lhe o penhor de minha gratidão pelo muito que de suas benfazíveis mãos recebi. Durante muitos anos, Pedro de Camargo presidiu a Sociedade de Cultura Artística, de Piracicaba, tendo a oportunidade de levar para lá famosos artistas. Jamais teve tendência para a política. Chegou a assumir uma cadeira de vereador, na Câmara Municipal de Piracicaba, eleito por indicação do extinto Partido Republicano. Como não quisesse seguir outra disciplina que não fosse a do dever, e ouvir outra voz que não a da razão e da consciência, dizia ele mais tarde, esse critério não serviu ao partido, por isso não quiseram mais. Os estudos bíblicos eram metódicos no Colégio Piracicabano, de maneira que Pedro de Camargo se tornou um dos maiores entusiastas dessa matéria, tornando-se mais tarde uma das maiores autoridades no trato da exegese evangélica. No ano de 1904, foi fundada em Piracicaba a primeira instituição espírita da cidade, com o nome de Igreja Espírita. Fora da caridade não há salvação. Dentre os seus fundadores salientava-se a figura veneranda de João Leão Pita. O funcionamento dessa tradicional instituição acarretou a esse pioneiro uma série de perseguições movidas por inspiração de outras entidades religiosas, chegando ao ponto de não conseguir nem mesmo um emprego, tão necessário para o amparo de sua família, a qual ficou mais de um ano na iminência de completo desamparo. Um ano mais tarde, em 1905, Pedro de Camargo interessou-se pelo Espiritismo, uma vez que nele encontrou a solução para tudo aquilo que constituía incógnitas em seu espírito.
Tomando conhecimento do que sucedia com Leão Pita, prontamente o empregou em sua loja de ferragens e, como segundo passo, desfez a secção de armas de fogo que representava apreciável fonte de renda em seu estabelecimento comercial. Durante cerca de 30 anos, Pedro de Camargo desenvolveu, em sua cidade natal, profícuo e intenso trabalho de divulgação das verdades evangélicas à luz da doutrina espírita. Nessa época passou a adotar o pseudônimo de Vinícius, suas preleções eram estenografadas e logo em seguida largamente difundidas, fazendo com que sua fama se propagasse por toda a circunvizinhança. No ano de 1938, transferiu seu domicílio para a cidade de São Paulo. Ali substituiu o confrade Moreira Machado na presidência da União Federativa Espírita Paulista e, juntamente com Pietro Diniz Sintra, fundou uma escola para evangelização da infância e juventude, tendo para tanto elaborado normas e diretrizes para esse gênero de educação. Em 1939 tornou-se um dos diretores do programa radiofônico Espírita Evangélico do Brasil, levado ao ar, diariamente, através da Rádio Educadora de São Paulo. Em 31 de março de 1940, quando a União Federativa Espírita Paulista fundou a Rádio Piratininga, emissora de cunho nitidamente espírita, Vinícius foi eleito seu diretor superintendente e, em companhia de outros valores do espiritismo paulista, orientou aquela emissora e seu programa espírita diário até o ano de 1942. Nessa época Vinícius já havia se integrado na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tornando-se um dos seus conselheiros e ali introduzindo as suas tertúlias evangélicas, realizadas todos os domingos de manhã, com apreciável assistência que invariavelmente superlotava o seu salão. Durante muitos anos, foi delegado da Federação Espírita Brasileira, em São Paulo, representando em todas as solenidades onde a sua presença se fazia necessária. Quando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, em março de 1944, lançou seu órgão semeador, Vinícius foi designado seu diretor-gerente, cargo que desempenhou durante mais de uma década, emprestando àquele jornal a sua acostumada cooperação. Em outubro de 1949, em companhia de Carlos Jordão da Silva, integrou a representação do Estado de São Paulo junto ao 2 graus Celsius Congresso Espírita Pan-Americano, conclave de grande repercussão que se realizou no Rio de Janeiro. No ensejo desse acontecimento, reuniram-se na antiga capital federal várias representações de entidades espíritas de âmbito estadual, as quais, numa feliz gestão, conseguiram materializar o sonho de muitos ceareiros espíritas, criando o Conselho Federativo Nacional e assinando o célebre Pacto Áureo de Unificação. Pedro de Camargo foi um dos signatários desse importante instrumento de pacificação espírita nacional, no dia 5 de outubro de 1949. Vinícius foi assíduo colaborador de numerosos órgãos espíritas. De sua bibliografia destacamos os livros Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, O Mestre na Educação, e Em Busca do Mestre, obras de marcante relevância no campo da divulgação evangélico-doutrinária. A sua ação se fez sentir vigorosamente quando se cogitou da fundação de uma instituição educacional espírita. Lutou durante muitos anos por esse ideal. Exultou-se com a fundação do Educandário Pestalozzi, na cidade de Franca. Entretanto, o seu sonho concretizou-se quando da fundação do Instituto Espírita de Educação, do qual foi presidente. No âmbito desse instituto foi fundado o Externato Hilário Ribeiro, em cuja direção permaneceu até o ano de 1962. A par de todas essas atividades, Pedro de Camargo ocupava assiduamente as tribunas das instituições espíritas, principalmente as da capital do estado, tornando-se um dos oradores mais requisitados e o que sempre conseguia atrair maior assistência. Homem dotado de ilibado caráter, comedido em suas atitudes e de moral inatacável, tornou-se,
de direito e de fato, verdadeira bandeira do movimento espírita. Quando seu nome figurava à testa de qualquer realização, esta infundia confiança e respeito, dada a indiscutível projeção do seu nome e a sua qualidade de paladino das causas boas e nobres. Vinícius